O que eu quero fazer com vocês hoje é ler dois tweets do presidente Jair Bolsonaro. Dois tweets de ontem dele. Então o primeiro é o seguinte: Luiz Lacombe, Leandro Narlock, Caio Coppola e Rodrigo Constantino possuem algo em comum, que é opinião própria e independência. Isso já é suficiente para serem considerados nocivos dentro de grande parte da mídia, hoje completamente dominada pelo pensamento de esquerda radical. Ele prossegue: não tenho relação com nenhum desses, inclusive por diversas vezes sou alvo de críticas. Mas no Brasil formou-se um cenário onde não ser radicalmente crítico a um governo conservador/liberal já é motivo para ilações e perseguições. A esquerda não respeita a democracia. E esses tweets aqui, eles têm tudo a ver, na verdade, com o que a gente falou aqui nos últimos dias, né? Inclusive eu fiz vídeo sobre algumas pessoas aqui, né? Por exemplo, a gente soube que o Leandro Narlock foi demitido da CNN por causa de uma fala considerada como homofóbica e o Caio Coppola está com a corda no pescoço, aparentemente, como a gente vai ver mais adiante. E outros daqui, né, como Lacombe também, que foi demitido da Bandeirantes porque fez um programa que causou ali uma comoção interna na emissora, que causou um conflito lá dentro, quando ele vai lá e leva olavistas para um quadro sobre conservadores versus progressistas. Ele leva Alan dos Santos, investigado por fake news no inquérito no Supremo. Ele levou também o Flávio Morgan, tem o Flávio Zambuja, que é um sujeito olavista que também está totalmente inserido nesse cenário. E essas duas pessoas lá propagando ideias que estão completamente descoladas da realidade causou uma crise no setor de jornalismo da Bandeirantes e o Lacombe acabou sendo demitido. E ele menciona ainda também o Constantino, que é outro que diz umas bobagens homéricas sobre vários assuntos, na verdade, né? E os quatro passam pano para o Bolsonaro o tempo todo. Ele diz ali que também tecem críticas ao governo Bolsonaro, e eu não me recordo de nenhuma crítica que seja realmente relevante dessas figuras ao Bolsonaro. Pelo contrário, são críticas sempre secundárias ou paralelas de algum tema menor, mas na verdade são defensores do governo Bolsonaro. Então o que eu quero fazer com vocês aqui é entender por que ele faz isso, por que ele vem em público defender quatro figuras, né? Não posso dizer que sejam quatro jornalistas, mas são quatro figuras, porque o Caio Coppola não é jornalista, e essa crítica ele faz a esquerda radical que tomou conta do jornalismo brasileiro. A primeira coisa, não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso, de recomendar alguns influenciadores ou algumas pessoas que estejam em evidência como fonte confiável de conhecimento. Em 2018, após a vitória eleitoral do Bolsonaro, ele publicou o seguinte tweet aqui: seguem algumas excelentes opções de canal de informação no YouTube. E daí ele cita aqui alguns canais, né? Embaixada da Resistência, Nando Moura, Diego Rox Oficial, Olavo de Carvalho, Tradutores de Direita e Bernardo Kister. Dois desses canais, o Embaixada da Resistência e Tradutores de Direita, são canais quibadores, ou seja, eles pegam conteúdo dos Estados Unidos ou outros conteúdos e publicam nesse canal. Boa parte desse conteúdo ali ou é apologista do presidente, ou seja, em defesa do presidente da República, ou na época lá recém-eleito, né, recém-vencedor da eleição, e os outros, né, o Nando Moura, o Olavo de Carvalho, o Diego Rox e o Bernardo Kister, eram canais apoiadores do presidente. O Nando Moura e o Diego Rox, eles foram dois que se afastaram do Bolsonaro logo em seguida, já em março ou abril, eles se afastaram e começaram a criticar o governo Bolsonaro. Há muitas suspeitas por que eles fizeram isso, né? Alguns dizem que, de fato, não, são canais reflexivos, são canais que, sinceramente, se importam com o Brasil e que não ficariam passando pano para o presidente. Outros suspeitam, como eu suspeito, na verdade, que foi um reposicionamento da marca, né? Assim que o governo assume, comete um monte de erros, um monte de burradas, um monte de absurdos, e eles percebendo que isso vai levar, em algum momento, à queda do Bolsonaro e vai manchar a reputação de todo mundo vinculado a ele, como acontece, por exemplo, né? Se você tem uma figura que se alia ao Bolsonaro, como, por exemplo, a gente vê no caso da Regina Duarte, alguém que vai lá e assume um cargo no governo e isso destrói a carreira da pessoa. Então, o que não vai acontecer com canais ou com figuras que defendem o Bolsonaro? Todo mundo vai se contaminar. Então, quando eles perceberam isso, na minha leitura pelo menos, o ato que pareceu mais sensato para eles foi se afastar de apoiador para crítico. Porque é muito mais fácil jogar pedra, gente. É muito mais fácil você criticar, apontar erros do que você defender um governo horrível como o do Bolsonaro. Porque a questão não é um governo normal. O Bolsonaro não é um presidente minimamente sensato. O Bolsonaro não é alguém que você possa, sabe, apontar os méritos, e esses méritos são méritos suficientes para você
continuar apoiando. É um governo que erra o tempo todo. Então você tem um sujeito aqui como Nando Moura, que dizia durante a campanha eleitoral que o Bolsonaro não era a melhor opção, era a única opção para o Brasil. Como é que esse sujeito fica defendendo o Bolsonaro quando você tem erros cotidianos, crises constantes, absurdos sendo praticados? E na minha interpretação ainda, o afastamento do Nando em particular, porque do Diego Rox não acompanhei tanto assim, não sei qual foi a desculpa do Diego Rox, mas do Nando, a minha leitura é que o Nando ficou nervoso porque o Bolsonaro não era radical o suficiente, porque o Bolsonaro se apresentava como antissistêmico, como alguém que mudaria tudo, acabaria com tudo que está aí, que não faria conchavos, ou seja, alguém que veio prometendo mudar todo o sistema, e não fez isso, obviamente, como a gente sabe. Ele foi lá, implementou um monte de agendas insanas de costumes, colocou ministros incompetentes em várias pastas estratégicas, como do MEC, por exemplo, ou como de Relações Exteriores, e figuras como o Nando queriam que ele fosse mais radical. E ele tem lá uma lista, sempre divulga uma lista lá das críticas que ele tem ao Bolsonaro, por um petista na PGR, por exemplo, Augusto Aras. Ou seja, tem um monte de críticas lá que demonstra que o que deixou o Nando nervoso foi esse afrouxamento de uma agenda radical de extrema-direita e tentou modular um pouco a posição dele para poder se manter no poder. Então, na minha interpretação, o Nando é mais extremista do que o próprio Bolsonaro e o próprio Olavo de Carvalho, que era o guru do Nando até um tempo atrás. E vale lembrar, né, que olha, só falando aqui, né, excelentes opções de informação no YouTube, e vale lembrar que o Nando Moura virou piada na internet, virou piada nos jornais, inclusive, quando ele vai lá e diz que o Stalin ganhou 2 prêmios Nobel da Paz. Você sabia que Stalin recebeu 2 vezes o Nobel da Paz? E depois, em vez de se retificar, em vez de vir dizer assim, olha, desculpa gente, eu errei aqui, passei uma informação que eu não verifiquei, ele vem dizer que, na verdade, o que o Stalin ganhou foi 2 indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Então ele vem retificar errando de novo. Principalmente porque o Nobel não tem isso de ganhar indicação. A pessoa indicada, universitários, acadêmicos indicam pessoas para lá e não tem ganhar indicação, não tem nada disso. E também foi alguém que dizia constantemente, e foi refutado de maneira brilhante pelo Leon Yanilson do canal Cadê a Chave, ele dizia que o nazismo era de esquerda, e repetiu isso várias vezes, né, que o nazismo era de esquerda. Inclusive, a própria embaixada alemã emitiu uma nota dizendo que todo mundo sabe, que é de conhecimento comum, né, de senso comum, que o nazismo foi, na verdade, um movimento de extrema-direita. Daí ele vai lá e diz que o estagiário que escreveu esse texto na embaixada alemã era esquerdista. Ou seja, mais uma pessoa que desinforma, que causa confusão, que propaga negacionismo histórico tosco para os seus inscritos, tem milhões de seguidores e era considerado pelo Bolsonaro como um canal de informação confiável no YouTube. Basta você pensar, né, no absurdo disso. Outro com esse perfil é o Bernardo Kister, que eu falei essa semana agora, que disse que ia acabar o canal dele, e que também é alguém que propaga fake news à torta direito, alguém que disse que a França tinha legalizado a pedofilia no país. Uma mentira completa, uma mentira completa. E eu fiz vídeos na época falando sobre isso. Alguém que insinuou, ou deixou bastante claro, na verdade, que o PT tinha posto fogo em várias regiões do país durante um período, durante um mês ali, e é um olavista fanático também, um seguidor do Olavo de Carvalho, que é um dos nomes indicados pelo Bolsonaro. O Olavo de Carvalho, vocês conhecem a figura, né? É o guru ideológico do governo Bolsonaro, influencia muitos ministros lá, tem muitos seguidores do Olavo de Carvalho dentro do governo Bolsonaro, é uma figura extremamente influente em termos de visão de mundo, e a agenda diplomática brasileira hoje é profundamente olavista. Eles estão usando a Fundação Alexandre de Gusmão, que é uma fundação que dá cursos para diplomatas, para dar cursos olavistas para diplomatas. Pensem na gravidade disso, recebendo doutrinação ideológica olavista. E isso vai impactar a posição do Brasil no mundo em relação a outros países, porque o modo como o Brasil tem se isolado agora diplomaticamente tem a ver com uma visão antiglobalista, como eles defendem aqui, né, o globalismo, que seria uma governança mundial através da ONU, através da União Europeia, através de organizações supranacionais, que isso tem a intenção de acabar com as fronteiras nacionais. Bem, tem umas teorias malucas que eles defendem também, e isso está agora infiltrado dentro do governo Bolsonaro e dentro do próprio Itamaraty, que é uma instituição brasileira que mesmo durante o regime militar manteve uma certa independência e manteve relações extremamente saudáveis com muitos países do mundo. E agora, no governo Bolsonaro, isso foi destruído. A reputação da diplomacia brasileira está no lixo, graças a essa agenda olavista, essa agenda negacionista da realidade, na verdade. Não é apenas a ciência da história, é da realidade. Eu quero ler para vocês aqui algumas frases do Olavo de Carvalho. Eu já fiz um vídeo sobre isso, na verdade, mas é bom a gente relembrar. Por exemplo, uma das frases ótimas do Olavo de Carvalho, Isaac Newton, o grande físico e cientista, Isaac Newton não espalhou só o ateísmo pela cultura ocidental, espalhou o vírus de uma burrice formidável. Essa é uma frase do Olavo de Carvalho. Outra frase dele,
Quem quer que nunca tenha estudado astrologia em algum momento de sua vida é um idiota. Na ditadura militar haviam eleições democráticas e não havia censura. Existe mais censura hoje do que no tempo da ditadura militar. Para vocês verem. O general Geisel, o general linha dura da época da ditadura militar, o general Geisel era comunista. Mandou prender todos os comunistas porque gostaria de ser o único comunista do Brasil. E essa aqui, olha, também absurda, frase absurda do guru do governo Bolsonaro. Cigarro não faz mal. Isso tudo é uma empulhação da indústria farmacêutica que vendem remédios que matam a população. Cigarro faz bem para a atividade cerebral e diminui o colesterol. Quantas pessoas com Alzheimer fumantes você já viu? Fumaça, desculpa, fumaça que você respira. Não faz mal nenhum. Esse negócio de fumo passivo, isso é uma fraude monstruosa. Aliás, as estatísticas sobre morte de fumantes também são fraudulentas. Essas são frases do Olavo de Carvalho, né? Frases que também viram piada, porque simplesmente, como eu disse, é uma negação completa da realidade. É assim, são pessoas que estão no mundo de delírio mesmo e que influenciam um governante que também está no mundo de delírio. Então isso aqui é nos canais que o Bolsonaro recomendava em 2018. E como eu disse, alguns passaram a criticá-lo depois. E agora ele vem, em 2020, acuado, levando porrada da imprensa, com razão, na verdade, porque qualquer um criticar o governo Bolsonaro é o mínimo de sensatez, é o mínimo de pensamento crítico, você pensar e olhar esse governo e falar assim, putz, não é possível, gente. Sinceramente, esse cara no governo já deu, tem que sair, tem que cair. Então a imprensa, mesmo a imprensa que contribuiu para isso em algum momento, né, uma imprensa que gerou um espírito que levaria o bolsonarismo, essa imprensa já compreendeu os riscos do Bolsonaro e muita gente pede a cabeça dele agora. E daí ele vem aqui acuado pedindo ajuda. E fala desses quatro, né, como eu mencionei aqui, o Lacombe, o Narlock, o Caio Coppola e Rodrigo Constantino. 4 passapanistas do governo Bolsonaro. Um deles, por exemplo, o Caio Coppola, tem o apelido de Caio Copano, isso dado pelo Mamãe Falei, que é amigo do Caio Coppola. O Caio Coppola é meu amigo pessoal, eu amo o Caio Coppola, só que eu até pergunta pra ele, se eu não ligo pra ele, não zoou ele, e aí Copano? Falando de Copano, que ele passa pano pra tudo que o governo faz, mano. Caio Copano, alguém que passa pano o tempo todo pro governo Bolsonaro e se desdobra pra defender o governo. E eu quero aproveitar, já que a gente entrou no Caio Coppola aqui, que eu quero mencionar uma reportagem que foi publicada ontem, quando eu mencionei a história do Augusto de Arruda Botelho, o advogado criminalista, que se afastou do grande debate porque já não aguentava mais. Quem consegue aguentar ficar junto lá com Caio Coppola? Inclusive, tem que elogiar também a participação do Feller. O Marcelo Feller é o advogado que está substituindo agora o Augusto, e ele, até onde eu tenho percebido aqui, nos 2 debates que eu vi, no primeiro ele simplesmente foi sensacional, de fato, assim, conseguiu defender bem a posição dele. No segundo já foi um pouco mais titubeante, mas tem sido uma boa substituição. Agora, a reportagem foi publicada na sessão de TV do UOL e a manchete é: arrogância e panfletagem política. Caio Coppola vira problema para a CNN Brasil. E fala sobre como ele tem uma posição pessoal mesmo, né, de arrogância, ele é chamado de arrogante pelos colegas, uma posição pessoal que o isola na emissora. E, além disso, uma postura política, na verdade, né? Muitos colegas do jornalismo da CNN dizem que o que ele faz ali é panfletagem política. Eu vou ler para vocês alguns trechinhos aqui, porque é também uma reportagem constrangedora você ver até onde alguém vai para defender um governo problemático como o Bolsonaro. E vale lembrar também, como eu mencionei tempos atrás aqui, que o Caio Coppola fazia parte de um grupo do WhatsApp chamado Marketing Bolsonaro. Ou seja, é isso aí. Um trecho da reportagem do UOL. O fato do Caio Coppola ser um conservador assumido e apoiador de Jair Bolsonaro não é o ponto de discórdia. Os jornalistas da CNN Brasil o consideram despreparado para ter um posto fixo no quadro O Grande Debate. Como a gente já falou aqui várias vezes, na verdade, né? Alguém que se move citando reportagens que ele não leu, ou que se ele leu, ele distorce para poder defender a posição dele, citando estudos que não são tão confiáveis, citando fontes que não são confiáveis. Quando eu participava da Jovem Pan, inclusive, o Caio Coppola uma vez citou o Bernardo Kister, aquele que eu mencionei aqui, que fez da pedofilia na França e dos incêndios do PT, citou o Bernardo Kister como referência. Ou seja, eles estão todos ali meio que vinculados. Tem foto do Caio Coppola com o Bernardo Kister, tem foto do Caio Coppola com o Carlos Jordi, que eu acho que é amigo dele, até onde eu saiba. Fala aí, Caio, beleza? Estamos aqui na Noite Paulistana, curtindo um pouquinho. O que você acha do Glenn? Você acha que vão pegar ele agora? Vamos pegar o Glenn? É. Se pá, vamos. Que é um deputado bolsonarista, também extremamente radical. E daí prossegue a reportagem aqui. Além disso, um adjetivo foi unânime entre todas as pessoas ouvidas pelas notícias da TV, acerca do youtuber: arrogante.
Caio Coppola não tem amigos dentro da CNN Brasil. E aqui também vale lembrar, na Jovem Pan, como ele também era isolado. Ele fazia parte de um quadro lá que era o Morning Show, no qual você tinha o Edgar, o Fefito, a Paulinha e o Vini. E até onde a gente saiba, isso foi dito no Pânico, inclusive, os 4 saíam para comer lanche juntos, conversavam tudo, e o Caio Coppola era isolado, porque talvez tenha a ver com esse perfil descrito nessa reportagem. E prossegue aqui. O youtuber é considerado internamente uma pessoa desmedidamente agressiva e de análises superficiais no quadro de embates. O seu currículo também é questionado, porque afinal de contas ele é formado em Direito, mas não tem o registro na OAB. E quando ele é posto para debater com advogados que têm experiência, como no caso do Augusto, da Gabriela Prioli, ou agora do Feller, pessoas que têm experiência na área criminal, e ele vem debater assunto, o que ele demonstra que ele não leu as decisões judiciais, ou não compreendeu, ou não compreende como funciona de fato na vida real a justiça brasileira, e isso também enfraquece bastante a posição dele. O ponto de incômodo dos jornalistas é que Caio, em seus rompantes de militância governista, faz duras críticas ao trabalho de imprensa, e ele faz constantemente isso também, como fez o Bolsonaro aqui. Ele critica a imprensa, diz que a imprensa é tendenciosa, que a imprensa é corporativista, e ele está no veículo de imprensa. Então, assim, ele faz críticas basicamente aos próprios colegas que o cercam, né? Tem uma reportagem no qual ele diz isso, que as pessoas têm medo dele, né? Ele diz às pessoas, os políticos, têm medo porque ele não faz parte dessa mídia corporativista, que ele é independente. Independente puxando o saco do presidente. Não sei até que ponto você pode dizer que seja independente nesse sentido. Alguns jornalistas da CNN dizem que o Caio Coppola usa a bancada para fazer panfletagem política. E há especulações aqui, na verdade de fontes confiáveis, que ele está usando o seu microfone ali para lançar futuramente uma plataforma política para ele, que ele vai se tornar candidato sim, e isso parece ser bastante provável. Assim como nos debates, o que ele fazia também, se vocês observarem o grande debate, como ele procede, ele está o tempo todo no computador dele recebendo informações via WhatsApp para responder ao outro debatedor. Ele é alguém que está o tempo todo colando ali. Tem uma série de pessoas que o assessoram ali no grande debate para que ele vá confrontar as pessoas. Não é apenas o Caio Coppola sozinho ali, o brilhante intelectual conservador dizendo as coisas. Ele está o tempo todo recebendo cola. Precisava de ter um ponto, eu acho. Seria melhor, seria mais fácil para ele ter um ponto ali recebendo do que ficar ali no computador recebendo via WhatsApp. Para concluir a reportagem aqui, isso também explica o que eu disse no último vídeo. Embora destoante de todo o elenco da CNN, Coppola foi contratado com o objetivo de atrair para a sua audiência os milhões de seguidores que coleciona nas redes sociais. Mas até o momento, o canal de notícias não sentiu um impacto significativo da massa que ele manobra na web migrando para a TV. Os índices de audiência registrados pelo quadro Grande Debate estão longe de animadores. Ou seja, você tem ali um youtuber, um comunicador bolsonarista que foi contratado pela CNN, talvez assim como o Narlock foi contratado para que puxasse uma base de seguidores bolsonaristas também, e na prática não funcionou tão bem assim. O Narlock, como eu disse, foi demitido essa semana, o Lacombe foi demitido algum tempo atrás, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e o Coppola aparece aqui pela reportagem, também está com a corda no pescoço. O último ali que foi mencionado, que é o Constantino, parece ser o único que está mais sólido aí, porque está na Jovem Pan. E a Jovem Pan, essencialmente, é uma rádio bastante alinhada ao governo, com muita gente defendendo lá dentro. Augusto Nunes, próprio Constantino, você tem ali uma série de pessoas totalmente alinhadas ao bolsonarismo e essa pauta retrógrada do governo Bolsonaro, atrasada. Basta pensar quem são os gurus ideológicos do governo Bolsonaro, né? Olavo de Carvalho. Então, assim, você pode imaginar o absurdo disso. E se você quiser compreender como o Olavo influencia o governo Bolsonaro, quem é essa figura, confira o livro que eu escrevi com a filha dele, a Luísa de Carvalho, Meu Pai, Guru do Presidente, que mostra a trajetória do Olavo de Carvalho até ele chegar agora a esse posto de guru do presidente. E também confira o meu livro Minha Especialidade é Matar, que também trabalha com essas noções ideológicas do governo Bolsonaro desde a posse dele em janeiro de 2019 até agora. Então eu queria saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre essas recomendações do Bolsonaro, né, de citar 4 comunicadores que estão aí em visibilidade, que o defendem, e ele diz aqui que são independentes. São 4 pessoas que estão o tempo todo passando pano pro Bolsonaro, e assim ele desvia o foco do jornalismo sério, criterioso, e joga para essas pessoas aqui, para que vocês sigam certas figuras que estão passando pano pro Bolsonaro. O que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!